Olá, eu sou João Paulo Maia de Rebouças, aluno do curso de Pedagogia da Faculdade Hidra. Irei realizar a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, que tem como título Vantagens da modelagem no contexto da aprendizagem matemática. A sociedade contemporânea ela sofre frequentes transformações que são impulsionadas pela tecnologia, pela globalização e também pelos meios de produção. Com isso, a educação ela precisa acompanhar essas mudanças e, diante desses desafios, é necessário que os currículos passem por reformulações e que também novas metodologias de ensino possibilitem ao educando uma aprendizagem que seja ao mesmo tempo mais significativa e também próxima de sua realidade. Então, a modelagem matemática ela surgiu como essa possibilidade metodológica que é capaz de estabelecer relação com situações reais da vida do educando. De acordo com Meyer, Caldeira e Madeiros, a modelagem ela é considerada uma estratégia pedagógica motivadora, que pode aumentar o interesse do aluno pela matemática, visto que essa metodologia ela está relacionada com a realidade daquele educando e também ele passa a atender, através dessa metodologia, necessidades que existem nas comunidades desse educando. Alunos e professores, eles precisam estar intimamente ligados nesse processo pedagógico da modelagem matemática e desempenhar um papel que seja ativo desde o reconhecimento e a escolha da situação-problema até se alcançar uma solução para essa problemática. Então, a modelagem matemática, ela identifica uma situação-problema e o grupo de alunos, sob a orientação do professor, eles irão estudar essa situação-problema e, a partir dela, buscar possíveis soluções, utilizando disso, para essa solução, possíveis modelos matemáticos que serão desenvolvidos ao longo desse trabalho. Através de abordagem qualitativa, esse trabalho de conclusão de curso, por meio de uma pesquisa bibliográfica, buscará reunir e também debater as concepções de autores que colocam a modelagem como tema central de suas pesquisas. Então, por meio desse trabalho de conclusão de curso, se realizará uma identificação das potencialidades que a matemática consegue alcançar por meio do uso da modelagem. Então, irei apresentar os pensamentos, visões e também opiniões que esses autores possuem sobre os benefícios que a modelagem matemática pode desenvolver no ensino de matemática. A modelagem e suas contribuições para o aprendizado de matemática. O professor ele precisa utilizar metodologias de ensino que aproximem a matemática de situações e problemas do cotidiano do educando. Então, esse ensino de matemática poderá alcançar mais facilmente seus objetivos. Nós sabemos que um dos grandes desafios do ensino de matemática hoje é se tornar atrativo para o educando. Então, a modelagem matemática ela surge como uma alternativa de uma metodologia que é capaz de aproximar o educando de sua realidade. Então, essa modelagem, ela originalmente como metodologia de ensino e aprendizagem, ela parte de uma situação ou tema que está ali presente na comunidade, no convívio do educando e que sobre essa problemática irá se desenvolver questões que tentarão ser respondidas mediante o uso de ferramental matemático e de pesquisa sobre essa temática. Então, dentro desse contexto, a modelagem matemática ela se torna um desafio tanto para o aluno quanto para o professor que precisa se apropriar de certas temáticas para buscar a solução desse problema, que muitas vezes pode envolver a interdisciplinaridade entre as ciências ou áreas de conhecimento. Partindo da situação problema, a atividade de modelagem ela é desenvolvida e se chega a uma situação matemática que vai parar, se concluir com a solução dessa problemática, a qual também servirá como suporte para outros casos e teorias.
Então, com a conclusão dessa pesquisa, onde se consegue chegar à solução do problema, não significa o fim desse trabalho. Ele pode servir de base para outras problemáticas que se alicercem dentro dessa temática. Dentro dessas possibilidades, é inevitável que exista essa aproximação que a modelagem matemática ela promove entre o educando e sua realidade, justamente porque eles irão buscar essa problemática dentro do seu convívio social, cultural, econômico e desenvolver esse trabalho buscando uma alternativa que solucione esse problema em estudo. O grupo de alunos que está envolvido nessa atividade precisa estabelecer uma relação entre essa problemática estudada e também o conteúdo matemático para resolvê-la, a fim de satisfazer os anseios dos envolvidos. Rocha, ele afirma que essa metodologia de ensino e aprendizagem ela provoca uma ruptura do percurso que existe na aula tradicional. Porque a aula tradicional ela é desenvolvida tendo um percurso a ser visitado pelo aluno, onde o professor ele realiza a explicação do conteúdo, em seguida faz a resolução de exemplos e, por último, a aplicação desse conteúdo por meio da resolução de questões. E a modelagem matemática ela rompe essa estrutura da aula tradicional. Isso porque ela promove um maior envolvimento e interesse desses alunos, pois eles são os responsáveis, primeiramente, pela definição dessa temática que será estudada e também essa temática ela parte do seu convívio social, do seu contexto social, cultural e também econômico. Então, além dessas questões que a modelagem matemática ela promove em torno do educando, ela também promove desafios para o professor, visto que ele pode deparar-se com um conteúdo sobre o qual ele não possui domínio e precisa se aprofundar tanto nesse conteúdo matemático quanto nessa temática em questão. Isso porque, como eu já falei, a modelagem matemática ela pode envolver a interdisciplinaridade, os conhecimentos entre as diferentes áreas do conhecimento. Podem ser conhecimentos que são de temas relacionados à química, à física, à biologia, à economia. Então, o professor ele também sente-se desafiado e motivado diante desse processo da modelagem matemática. Ainda de acordo com Rocha, a modelagem matemática ela tem uma lista de contribuições que ela promove durante o ensino de processo, o ensino de aprendizagem, e essa listagem ela traz os benefícios que a modelagem promove. Os educandos eles são os protagonistas desse processo de ensino-aprendizagem. Promove também um menor distanciamento entre os docentes e os discentes, já que é uma atividade que permeia toda a sala de aula, os alunos com a formação de grupos, o professor orientador que está sempre ali presente para auxiliar os alunos e também nortear o caminho para essa solução. O desenvolvimento do senso crítico dos educandos, isso porque eles estão diante da busca de uma solução para uma problemática que faz parte da sua realidade, então eles, por meio dessa pesquisa, eles também vão desenvolver o seu senso crítico diante da sociedade. O estabelecimento de relações entre a matemática e outras ciências e áreas do conhecimento, assim como eu já falei. A compreensão do papel da matemática no convívio social. Isso porque nós sabemos que um dos grandes desafios da matemática é justamente estabelecer essa relação do que se ensina dentro da sala de aula com o que existe na realidade do educando. Como que essa matemática desenvolvida dentro da sala de aula, ela está sendo vista e aplicada pelo aluno dentro da sua realidade, das suas relações que são estabelecidas dentro da sua comunidade. O maior interesse dos estudantes devido à escolha de temáticas que são relevantes para eles, como eu também já mencionei, e os educandos eles desenvolvem novas habilidades,
possibilidade de trabalho em grupo, a comunicação, a oralidade, também a capacidade de resolver problemas de forma coletiva. Além de tudo isso, a modelagem ela também pode criar possibilidades interdisciplinares na sala de aula, fato considerado muito importante ou até mesmo essencial entre as questões de ensino e aprendizagem, mostrando que, no caso, a matemática ela não é uma ciência isolada das outras, mas que também ela estabelece essa relação e que precisa se aproximar das outras áreas do conhecimento. Isso porque tanto a matemática quanto as outras áreas do conhecimento elas se cruzam dentro da sociedade e os alunos eles precisam ter essa visão dessa junção que existe em nosso meio. Diante dos nossos resultados, é possível constatar que a modelagem matemática, de acordo com toda essa discussão que é feita pelos autores da área, que trazem a modelagem dentro da centralidade dos seus temas e temáticas que são abordadas em sua pesquisa, ela consegue aproximar a matemática dos educandos, como eu já mencionei anteriormente, uma vez que ela traz em sua essência a necessidade de utilizar problemáticas existentes no cotidiano desses estudantes, para a partir delas se trabalhar os conteúdos matemáticos. Então, quando se promove a modelagem matemática, que tem como pontapé inicial a temática, a partir dessa temática é que se estabelecerá o conteúdo matemático a ser estudado. Então, a partir desse desafio que os alunos, juntamente com os professores, identificam que precisam buscar essa solução, então é que, a partir dessa problemática, o conteúdo matemático ele também será definido. Essa maior proximidade ela se reflete em maior interesse dos educandos por essa disciplina, tendo como resultados importantes benefícios para a aprendizagem. Bindenwood e Rehm definem como objetivos da modelagem matemática a aproximação da matemática de outras áreas do conhecimento, evidenciar a importância da matemática para a formação do aluno, aumentar o interesse pela matemática diante da aplicabilidade que ela possui e se torna ainda mais claro com a aplicação da modelagem matemática em sala de aula, melhorar a apreensão dos conhecimentos matemáticos. Isso porque os alunos eles estarão agindo ativamente nesse processo de ensino-aprendizagem, então eles irão absorver e ter um domínio melhor sobre esses conteúdos matemáticos. Desenvolver a habilidade na resolução de problemas, tanto de forma individual quanto coletiva, algo muito importante diante dos desafios que encontramos hoje na nossa sociedade. Estimular a criatividade, visto que eles partirão nesse percurso em busca dessa solução. Então, exigirá deles senso crítico, criatividade, visão de mundo, relacionar esse conhecimento e temática com outras áreas do conhecimento. Então, tudo isso vai envolver o aluno em desenvolver novas habilidades que são importantes para esse processo de ensino-aprendizagem. De acordo com o Bueno, se existe a intenção de trabalhar matemática para a aprendizagem de conteúdos matemáticos, envolvendo a inserção social, cultural e política. Então, a modelagem matemática e modelos matemáticos são uma alternativa para essas competências, visto que existe toda uma metodologia envolvida, como eu já falei, partindo da realidade do aluno, se identificará a problemática, a temática necessária e também o desenvolvimento de modelos matemáticos, de cálculos, de formulações, de hipóteses, para se chegar ao produto final dessa modelagem, que é justamente a resolução desse problema. De acordo com nossas conclusões, uma atividade de modelagem ela constitui um verdadeiro desafio tanto para o professor quanto para o aluno. Uma vez que ela precisa conhecer, esses que estão envolvidos na modelagem, eles precisam conhecer novos conteúdos ou até mesmo aprofundar aqueles que já existem, tanto aqueles de matemática quanto os que são relacionados com outras áreas do conhecimento.
O desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe também é algo muito importante, uma habilidade que os alunos eles conseguem desenvolver durante a modelagem matemática. E esses educandos eles vão trabalhar suas relações interpessoais, a mediação de conflitos que podem surgir durante esse convívio e durante ideias que permeiam todo esse processo. O compartilhamento de responsabilidades, todos eles são corresponsáveis na busca dessa solução. O debate de opiniões e também outros desafios, outras vantagens que podem surgir. Essa metodologia de ensino e aprendizagem, ela possibilita uma melhor compreensão do papel da matemática dentro da sociedade. Isto porque o aluno ele vai se voltar para a sua comunidade, seja a comunidade escolar, seja a comunidade onde ele vive, vai identificar esses desafios que estão ali presentes e vai buscar a solução por meio de modelos matemáticos. Também promove a formação de sujeitos críticos e ativos socialmente, capazes de compreender e utilizar a matemática nos debates sociais, oferecendo sua contribuição para transformar a realidade da qual ele faz parte. Ou seja, a matemática, ela precisa ultrapassar as quatro paredes da sala de aula, os muros da escola. Ela precisa ser aplicada no dia a dia. Então, os alunos, eles vão perceber que essa relação entre o que se ensina na sala de aula e o que se vive lá fora, é possível estabelecer uma conexão. É possível, através desse ensino de matemática, se desenvolver habilidades que ele vai poder tornar a vida dele e daqueles que estão ao seu redor também mais fáceis. Então, essas são as pontuações feitas de acordo com todos esses autores dessas obras que foram estudadas. Aqui nós temos as nossas referências, certo? A modelagem, novamente, reafirmando tudo que eu já falei, ela é uma metodologia de ensino capaz de agregar de forma significativa o aprendizado relacionado à matemática, relacionado ao convívio do aluno, o seu cotidiano, dentro e fora da sala de aula. Então, esses autores, eles justamente trouxeram a sua contribuição por meio das experiências que eles têm com a modelagem matemática e pontuaram de forma muito evidente todas as contribuições e benefícios que a modelagem traz para a aprendizagem da matemática. Muito obrigado.